Glória a Deus, boa noite, UVEC, tudo certinho com vocês? Espero encontrar todos vocês bem, que coisa bacana, que legal, mais um painel, né? Mais uma terça-feira, mais uma noite de terça-feira, e a gente fica muito lisonjeado de ter você aí do outro lado assistindo esse bate-papo. Né? Hoje a gente vai continuar a nossa conversa, né? Dia 11, semana passada, terça-feira passada, a gente conversou sobre o Espírito Santo, né? A gente conversou sobre o conhecimento do Espírito Santo. Algumas atividades, como que ele se relaciona conosco. Então, você que não assistiu, eu te convido, depois desse painel, volta lá no dia 11, acessa aquele painel, aquele bate-papo conhecendo o Espírito Santo, que também vai te dar muito embasamento. E hoje, então a gente vai continuar essa conversa, só que hoje o tema é o fruto do Espírito Santo, né? Então a gente está fazendo aí essa imersão para você conhecer realmente quem é o Espírito Santo e ver qual que é o fruto dele para as nossas vidas, né, Lu? Como é importante, boa noite, né, galera, boa noite. Como é importante a gente conhecer essa missão do Espírito Santo e o poder e a manifestação dele dentro de nós. Verdade. Essa transformação que ele tem acesso dentro de nós, né? Então, assim, o fruto, a palavra diz que são características de Cristo. Exatamente. O fruto é a característica de Cristo. Então, automaticamente, o fruto nos vai transformar mais parecidos com Ele. Exatamente, né? É? Outrora ali a gente conheceu. Opa, agora você já sabe o que é o Espírito Santo. Agora vamos ver como é que está essa intimidade, né? Como é que ele trabalha? Como que ele trabalha dentro Qual de que é nós? as ferramentas que ele tem, né? Exatamente. O Evangelho de João traz a comparação de Jesus com a videira. Deus Pai é como agricultor e nós, seus ramos. Essa passagem mostra a importância de estarmos ligados à videira, que é Jesus. Para produzirmos o fruto é o resultado da ação do Espírito Santo fluindo em nós. Olha só. Então, é impossível, Guilherme, eu e você produzirmos o fruto sozinhos. Exatamente. Não tem como. É impossível. Como eu falei no painel passado, eu não posso dizer, eu conheci a nova identidade sozinha, não precisei do Espírito Santo. Não tem existe. como. É impossível. Então, é impossível o fruto ser produzido dentro de nós sozinhos. Exatamente. Nós somos limitados, mas é para isso que ele veio. Bem, isso mesmo. É para isso que ele veio, para nos transformarmos mais parecidos com o caráter de Cristo. De Cristo, olha que incrível, olha que bacana. E eu acho muito legal essa fala do fruto, né? Uhum. Do fruto em si. Porque se a gente for pegar, né? Você sabe qual que é a função do fruto? Fruto mesmo? Fruto? Frutificar. A função Não. do fruto é proteger a semente. Olha qual que é a função, né, para a botânica, da função do fruto. Nada como falar com um biólogo, né, gente? Mas eu acho bacana essas ligações, porque pra gente essas analogias, para a gente entender Sim. realmente. Porque o fruto, ele protege a semente. Uhum. O que o Espírito Santo faz, então? Ele protege a semente mais poderosa dentro da gente. Exatamente. Se é o caráter, É o caráter. o caráter é a essência, não é? Sim. Então está sendo protegido. Antes de conhecer Jesus, que caráter nós tínhamos? Exatamente. Deformado, deturpado, negro, escuro, sem vida. Verdade. Sementes que não germinavam. Exatamente. Ou que se germinavam era para o mal. Bem isso A mesmo. propensão era para que fosse para o mal. É bem isso mesmo. Aí vem Jesus, transforma o pecado em um perdão completo, porque a primeira semente de pecado foi lá em Adão. Aí Jesus, o segundo Adão, foi lá e... Aniquilou. Não, eu vou cortar essa raiz de pecado que foi iniciada lá em Adão.
E é onde ele começa um novo fruto. Um fruto que vem direto do Pai. Exatamente. Um fruto que se chama amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha quanta coisa. Quantas características Jesus tem que já estão dentro de nós. E essa Isso que semente já está. É o melhor de tudo, que já está, já é nosso. Já é né? nosso. Pela fé. Não conseguimos atrair isso sozinhos. É verdade. Nós não conseguimos frutificar sozinhos. Nós, pela fé, em crermos em Cristo, Bem isso mesmo. essa semente então veio habitar dentro de nós. Isso é Através do maravilhoso. Espírito Santo. Meu É Deus! maravilhoso, né? E o que a gente está trazendo aqui nessa noite, eu e a Luciana, a gente não vai se ater aos dons do Espírito Santo. Não. Por isso que é o fruto É o e não os frutos, né? É. Então os dons são consequências, né? Isso vai ficar para uma próxima oportunidade. Né? Os dons são consequências daquilo que você vai fazer a serviço. Ele também nos capacita para servir. Exato. Gente, olha, eu super, hiper, mega indico, tá? Esse livro, O Fruto do Espírito Santo, escrito pela pastora Denise Fragali, tá? Olha só, já fica uma dica aí de leitura, Nossa, gente. Super, mega fácil de ler, tá? Bem tranquilo. Então, ela fala assim, o fruto do Espírito leva à formação do caráter de Cristo. O fruto, que é a consequência do Espírito Santo habitar dentro de nós. E o dom que vem sobre nós leva ao serviço ao próximo, consequência do Espírito Santo sobre nós. Exatamente, porque o que a gente precisa entender primeiramente? Que primeiro precisa mudar aqui dentro. Exatamente. O caráter precisa primeiro ser transformado. Por isso que a gente fala que é de dentro para fora. Né? Que primeiro, não adianta a sua carcaça, entre aspas, tá cheia de poder e unção. Tá cheio de poder, se dentro de você, né, que é o caráter de Cristo, não está ali transformado. Exatamente. Né? Isso é a base. É a base. É a essência do indivíduo. Você precisa ser parecido com Cristo. Exatamente. Para saber utilizar os dons. Porque você não vai entender a visão, você não vai entender o propósito se aqui dentro não tiver transformação. Não, bem isso mesmo. Você não vai saber lidar com tamanho poder. Exatamente. Vamos por partes. Isso. E, assim, a religião, ela prega o Espírito Santo, ela fala do Espírito Santo e ela foca os dons. Isso. Ela predomina e evidencia os dons, o poder, a unção e aquela reação. Sim. Mas, na verdade, primeiramente, Jesus soprou o Espírito aos discípulos. Foi a primeira coisa que ele fez. Depois de 50 dias, o Espírito veio sobre os discípulos. Olha só. Olha que interessante isso, porque é difícil você ouvir alguém pregar sobre isso. Uhum. Quer dizer, houve um espaço de tempo em que o Espírito Santo precisava gerar, trabalhar, isso, acalmar, claro, neutralizar, para trazer o fruto em evidência, para daí depois o Espírito vir sobre exatamente. eles. Por isso que diz aquela frase, né, Lu? A boca só fala aquilo que o coração está cheio. Exato. Então, assim, ó, como é que você vai dar algo para o seu próximo se aqui dentro não está transformado? Uhum. O que você vai passar? Isso é sério? Né, Lu? Isso é muito sério. Né? Como é que você quer primeiro transformar a sua carcaça, né, o seu corpo físico, a sua aparência, né, só colocar a Bíblia debaixo do braço e ir para o culto uma vez por semana? Isso é fácil. Tá? Isso é muito fácil. É muito bom fazer isso. Você colocar a sua Bíblia embaixo do braço ou o seu smartphone, né? Porque hoje tem a Bíblia digital, então coloca o smartphone embaixo do braço e vai uma vez por semana no culto, pronto. Isso é carcaça. Isso é por fora. Mas se aqui dentro não tiver transformado, se o caráter, como você disse, se a habitação não vir primeiro aqui dentro
e transformar aqui dentro não adianta? Como a gente falou no painel anterior, se você vai no culto, recebe aquela unção que é todo maravilhoso, o dom, né? A unção da alegria e da risada o culto inteiro, aquela manifestação. Isso é uma manifestação, certo? É uma reação ao Espírito. Uma reação que eu e você temos. Cada um tem a sua, ok? Exato. Mas daí chega na segunda-feira, você está arrebentado. Ou o primeiro, né, dardo, ou primeira dificuldade, pronto. Ou você tem que te posicionar numa situação onde que o teu caráter, ele fica vulnerável. Isso Porque mesmo. a gente está falando de caráter. E sabe quando o fruto está fazendo efeito? Quando o Espírito Santo conseguiu ter espaço dentro de você? Quando você fazia o mal e hoje você faz o bem? Exemplo. Antes, vamos usar os frutos então. Você se deparava com uma situação de tristeza profunda. Um problema financeiro te gerava muita tristeza, porque naquele momento você não tinha em quem confiar, em quem buscar. Mas agora você tem o Espírito Santo. Então você vai fazer o quê? Você vai focar nessa tristeza ou você vai entender que você pode ser alegre diante dessa circunstância? Isso. Só que não é uma alegria humana. Não é. É espiritual. Você vai descansar. Essa é uma alegria diferente. É bem isso um mesmo. descanso, saber que o Pai está no controle. Isso. Que eu não preciso me desesperar. É isso aí. Isso é uma consequência do fruto já. É que o meu caráter já está sendo transformado. Exatamente. É isso aí. As minhas atitudes, os meus pensamentos, eles estão passando por um processo de transformação. Exato. Por isso que a gente falou lá na semana passada, que o Espírito Santo ele traz à tona. Ele traz à tona. Né? De quando chegar esses momentos, ele vai te trazer à tona. Olha, Exato. filho... Como que vai ser minha reação? Isso. É nessa hora que a gente vê como está o nosso nível... O nosso nível de caráter de Cristo. O que Cristo faria numa circunstância dessa? É isso aí. Será que eu vou fazer do meu jeito? Ou eu vou olhar para Cristo e me basear e me dizer assim, não, mas Cristo faria dessa forma. Então, é esse caráter que eu quero para mim. Espírito Santo, revela para mim. É isso aí. Porque está disponível, ele já está aqui. Eu não preciso me esforçar. O acesso já é nosso, né? Já é nosso. Cristo conquistou por nós. Ele viveu isso por nós. E só temos acesso pelo Espírito. Esse fruto, ele só é conquistado pelo Espírito Santo através da nossa fé. Exatamente. Quem movimenta ali dentro é a fé que nós temos no Espírito, que vai revelar esse fruto. Exatamente. Por isso que a gente fala, mais uma vez, que não é por o nosso esforço, Não. né? Isso é muito importante a gente novamente salientar, porque o Espírito ele não é limitado, ele não tem data de validade, na qual você busca hoje, daí aquilo que você buscou hoje só vai valer para uma semana. Não. Aí depois você tem que voltar no culto, você precisa se encher de novo para mais uma semana. Gente, isso não existe. Não. Uma vez que ele está em você, uma vez que se você aceitou e acabou, já está ali. Creu, é Já teu. está ali, 24 horas por dia. Creu, é teu. 24 horas por dia. Exatamente. Né? Não tem como tirar isso mais. Bem isso mesmo. Só fortalecer e buscar mais. E assim sermos transformados cada dia mais parecidos com Jesus. Exatamente. Essa é a nossa missão. É só um esforço que a gente tem, vamos por assim. Isso. Buscar, buscar, buscar. E na fonte certa, né, mano? É, bem Que é isso aí. importante. Bem isso mesmo. Porque a gente tem que escutar muito, a gente tem que ter muito discernimento daquilo que a gente está se alimentando. É Né? muito forte. Daquilo que a gente está se alimentando. Como a gente viu, a gente está vendo hoje nesse bate-papo, né, que já o Espírito Santo está em você. Sim. Né? Se ele está em você, ele não apenas te visita. Não. Então não é uma bateria que vai acabar e você vai ter que ir para
por esforço, ficar horas e horas Não, ali orando, horas e horas jejuando, para fazer com que ele venha até você de Uma novo. pequena manifestação. Não, ele já está ali. Exatamente, é como a gente disse, né? Agora tu falou uma palavra bem importante que a gente precisa também falar, essa questão da manifestação, né? Tem pessoas que só acham que o Espírito está em você quando você começa a falar em línguas, que é os dons, É um dom. né? Daí, o Espírito Santo só está em mim se eu falar em... Gente, eu não falo em línguas, então quer dizer Que eu não que o tenho Espírito... Espírito Santo. Gente, isso é um tabu que precisa ser quebrado. Exatamente. Isso é muito sério. Gente, as pessoas pensam que o Espírito... É como você falou lá no começo. As pessoas pensam que o dom... o Espírito Santo é só os dons. É. Então, se você não fala em língua, se você não tem um dom da cura, enfim, se você não tem todos aqueles dons lá, quer dizer que você não tem o Espírito Santo. Gente, isso é muito sério. A religião, ela moldou o Espírito Santo dessa forma, mas não é o que a palavra diz. Isso. E a gente precisa seguir a palavra. Exatamente. Eu pensava assim, eu ainda não recebi o dom do Espírito Santo, então quer dizer que eu tenho que me esforçar mais. Exatamente. Eu tenho que me esforçar mais, eu tenho que me esforçar mais. E enquanto eu estou pensando que eu tenho que me esforçar, eu estou perdendo tempo de usufruir ele dentro de mim. Exatamente. Porque me foi ensinado dessa forma. Então a gente acaba vivendo com os olhos Exatamente. vendados. Mas nossos olhos já foram abertos. Nós já estamos vivendo a graça. Nós estamos na dispensação da graça. É isso Essa aí. é a nossa realidade hoje. O Espírito Santo está habitando dentro de nós para sempre e sobre nós para sempre. É isso aí. É isso E aí. essa diferença entre habitar em nós e sobre nós é crucial. A gente precisa entender isso. Para você viver essa graça na sua plenitude. Tudo Exatamente. que Cristo conquistou, nós precisamos viver na prática. Mas primeiro nós precisamos saber como viver isso na prática. É. E o nosso ajudador, na prática, já veio. É isso aí. E detalhe, habita dentro de nós. E nos deu fruto para sermos cada dia mais parecidos com Cristo. Exatamente. Você quer coisa melhor que isso? Exatamente. Para você que não assistiu lá atrás e vai assistir ainda o bate-papo, né, o painel de terça-feira, a gente fala porque assim, gente, o Espírito Santo, Deus Pai e Cristo são um só, né? Sim. São um só. Então a gente não está falando aqui de algo totalmente separado Não. a Deus, né? Tudo que se Não, remete ao Espírito se remete a Deus Pai e se remete a Deus Filho. Tudo aquilo que se remete a Deus Filho se remete a Deus Pai, se remete a Deus Espírito. Sim. E toda vez que a gente fala de Deus o Pai, se remete a Deus Filho e Deus Espírito. Então, a gente fala às vezes separado, mas vocês têm que entender que é um só. É um só. A atividade deles é o mesmo propósito, Sim. né? É a foco mesma deles é o intenção. mesmo. O foco é o mesmo. O foco deles é o mesmo. Exatamente. É a gente que muda de foco, mas É eles não. isso aí. Eles permanecem direto, 24 horas, nos trazendo para o foco novamente. Exatamente. Não é? Vamos dar só mais um exemplo do domínio próprio. Fala aí, Lu. O que é o domínio próprio, né? Que geração transformadora que é esse gerar um domínio próprio dentro da gente. Outra hora você está ali numa situação onde que você quer fazer a justiça com as próprias mãos. Exemplo, né? Isso aí. Então você está numa situação que você quer, né? Usar a tua força humana. Isso. E daí quando você entende que o fruto está fazendo efeito no seu corpo, no seu espírito, porque daí o Espírito Santo testifica ao seu espírito. É bem isso mesmo. É que quando você se depara numa situação igual ou parecida, você não age com o seu esforço humano. Bem isso mesmo. Isso é um fruto, é uma característica do fruto. Exato. Por isso que é importante habitar, né? Por isso que vem o primeiro habitar, né? Exatamente. Por isso que é importante a gente saber quem nós somos e aquilo que Cristo conquistou para nós. É isso aí. A nossa nova identidade, ela só é revelada pelo Espírito Santo. Esse fruto, ele só vem pelo Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Não por nós mesmos, não por pastores, não por apóstolos, não por profetas.
essas pessoas, elas são instruídas através do dom do Espírito. Isso aí. É diferente. Para o serviço, né? Para o serviço. Exatamente. Mas eles têm a natureza. Eles têm, primeiramente, o Espírito Santo. Depois vem o dom. É isso aí. Ninguém recebe o dom antes da natureza. Bem isso mesmo. Se recebe o dom antes, não vai saber usar. É isso aí. Aí, nesse ponto que eu acho que é a virada de chave, né? Porque daí as pessoas, como a gente falou, daí as pessoas não sabem utilizar desse sabem. poder, né? Bem isso mesmo. Acabam fazendo situações, gerando circunstâncias onde que depois geram mais dúvida É isso aí. do que confiança na atitude delas, entende? Bem isso mesmo. Então, sem a característica, sem o caráter de Cristo, querido, a gente não consegue utilizar os dons de uma forma segura. Exato. Porque daí a gente começa a entender a outra parte do caráter, né? Que é o serviço, né? O servir, né? Porque Cristo, ele serviu as pessoas, né? Mas Cristo não serviu de qualquer forma. Exatamente. Aí é o ponto. Por isso que eu disse que aí é a virada de chave. É. Se você não entende essa natureza, É. né? Se você primeiro, se o Espírito Santo não está habitando aqui dentro primeiro, não adianta. Você vai fazer de qualquer jeito. Exatamente. E você não vai se sentir bem. Não se sente? Não. Daí sempre fica aquele vazio, né? Exato. Aquele vazio. Exato. Por isso que a gente fala, né? Que o vazio das pessoas. Por isso que muitas pessoas ainda querem tampar esse vazio com coisas, Exatamente. né? Exatamente. Porque ainda tem esse vazio. E hoje a gente sabe o que é esse O vazio. vazio é preenchido. Não tem o Espírito Santo. Existe uma lacuna lá dentro da gente que tem um espaço perfeito. Ele é moldado perfeitamente. É um encaixe perfeito. Se chama Exatamente. Espírito Santo. Daí as pessoas, né? Eu acho que esse meu vazio é um carro novo. Daí vai lá, compra um carro. Daí passa o efeito do carro, aquele vazio continua. Eu acho que o meu vazio é trocar de emprego. Daí eu troco de serviço, troco de emprego, mas com o passar do tempo, passa o efeito da troca de emprego, o vazio continua. Né? Porque o fruto nessa circunstância não fez efeito. É, exato. Ele não está conseguindo. Ele pode até estar habitando lá dentro. Mas ele não tem acesso ainda à tua disponibilidade. Quer dizer, eu preciso querer. É a conexão, né, Lu? Querer O nosso espírito se conecta. Exatamente. Ele precisa estar conectado. Ele precisa testificar isso. Se não há uma conexão ali, não adianta. Não. Não adianta, precisa estar conectado. Porque o caráter de Cristo foi o quê? Fazer o relacionamento. Se relacionar, conectar novamente as pessoas. Né? Então, se não há essa conexão... E a conexão com a nova identidade. Né? Isso. Perfeito, A é bem isso conexão. mesmo. Antes nós tínhamos conexão com o pecado, mas hoje agora nós temos a conexão com a nova identidade. Exatamente. Por isso que é permitido o fruto. Hoje aí. nós temos a quem nos espelhar. Nós temos aquele que venceu por nós. Exatamente, Lu. Jesus pode dizer assim: não, querido, calma, eu venci por você. Eu estou te dando o fruto. E o que você vai fazer com o fruto? O Espírito Santo vai testificar esse fruto dentro de nós. Esse é o trabalhinho dele. Isso aí. Essa é a missãozinha dele. E olha que ele encontra barreiras, viu? Porque é a gente que limita ele. Exatamente. Não, mas será? Será que eu vou viver isso? Vai. É porque Se você assim, né? quiser, você vai. Aqui dentro ele está tão sujo, né? Tão sujo, mas tão sujo que você pensou que ia dar conta de limpar toda a sujeira, daí você não dá conta, porque quanto mais você limpa, mais sujeira aparece, porque é seu esforço. Você está colocando você na frente, Exato. né? Então você está, eu vou limpar, eu vou conseguir limpar. Não, Deus. Espera aqui, eu vou conseguir. É do meu jeito. É do meu jeito. Eu vou dar conta, espera aí. Né? E Jesus, né, o Espírito está ali olhando, né? Tá, é do teu jeito, tá bom. Então faz do teu jeito. Ele tá ali, tá limpando. Sabe quando tem uma coisa muito, muito empoeirada, que tu pega um pano, às vezes úmido, e lemeca mais ainda? Faz aquela chimia. Isso, é isso que é a nossa ação pelo nosso esforço. É. A gente pensa que está limpando, mas está lambuzando mais ainda. Verdade. Né? Ou a gente vai limpar uma superfície cheia de gordura sem o produto eficaz para aquilo ali. Exatamente. Daí assim, daí tu viu que não deu mais conta.
chama Espírito Santo. Ah, mas assim, Espírito Santo, isso aqui eu não quero que tu mexa. É. Assim, ó, tu fica só com a parte do banheiro. O resto tu não precisa limpar, que eu vou tentar dar um jeito. Uma coisa a gente precisa entender. Cristo, ele não faz nada pela metade. Não, ele fez completo. E ele fez completo. O serviço foi completo. Ele nos fez mais alvos do que a neve. Exatamente. E nós somos assim. Exatamente. Essa é a nossa realidade hoje. Mas Bem nós isso precisamos ver isso. É isso aí. Eu ouvi uma pregação que falava assim: olha, quando você vem à igreja, você traz o seu cérebro junto e começa a imaginar aquilo que a gente está falando aqui. Porque blá, 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 é muito fácil ficar falando blá, 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 blá. Mas quando a palavra vem, você precisa imaginar quem você é hoje. É isso aí. Eu sou mais alvo que a neve. Há um sangue sobre mim, há um selo em mim. Em mim há um selo. Há um selo, não haverá. É isso mesmo. Ele habita agora dentro de mim e para sempre. Exatamente. Eu sou amada, perdoada, liberta, curada, sarada. É isso que o Espírito Santo faz todo dia comigo, com você. É isso aí. E não é para amanhã, né? Não, é agora. É hoje, né? A gente tem que parar de colocar isso dentro de nós, que nem dieta. Eu vou começar segunda-feira. Eu vou começar essa segunda-feira nunca chega, né? Nunca chega. Gente, é hoje, é para você viver hoje, porque não é um peso. Não, é um prazer. É um prazer estar. Porque assim, mano, que nem a gente estava falando, se eu fosse para mim agora dizer assim, numa situação, exemplo do domínio próprio, né? Que eu já me deparei várias vezes com essa circunstância. Vamos supor, é uma falha no meu caráter. Vamos supor, eu estou com uma falha no meu caráter, que é a falta de domínio próprio. Se eu fizer por mim mesma, que nem você falou, eu vou chimiar. Bem, isso eu mesmo. vou engolir aquilo a seco e vou gerar o quê? Um monte de doenças dentro de mim. Exatamente. Porque eu não soube administrar aquilo dentro de mim, porque a minha vontade era... Isso. E isso é muito comum hoje, que a gente vê, poxa, a minha vontade era de quebrar... É botar a vontade, né? A minha vontade. É isso aí. Só que quando que o domínio próprio, que o Espírito Santo revela pra gente, é quando você sobressai a essa circunstância em paz. Você não engole a seco. Isso. Você não atrai doença para você com doenças psicossomáticas. É isso mesmo. Você não diz, não, eu sou forte demais, agora eu tenho uma força dentro de mim que eu vou suportar isso, eu vou tolerar isso. É isso aí. É diferente quando você passa pela mesma circunstância e você diz assim, não, eu não quero mais isso para mim. E você sai dessa circunstância em paz. Isso. Aí você tem a certeza, a convicção de que o fruto está ativo dentro de você. É bem isso mesmo. Eu nunca me esqueço de uma pregação da pastora que ela menciona isso, né? Eu vou fazer eu vou tomar alguma decisão, né? Como é que eu sei se é de Deus ou não é, né? Se te traz paz... É uma certeza que o Espírito Santo ele está agindo dentro de nós. É isso aí. Não é porque você está rodopiando, fazendo um monte de coisa, né? Se expressando o Espírito Santo, que você tem o Espírito Santo. Não, muito pelo contrário. Uma das reações que o Espírito Santo traz, uma convicção da presença dele dentro da gente, é a paz. Isso aí. Entende? É a paz. É você lidar com a situação e ter a resposta paz. Domínio próprio sobre aquela circunstância, e a resposta daquilo me gerou paz, me gerou perdão. Sabe? Porque não é só uma coisa. Frutos são várias sementes. Bem, isso mesmo. Então, do domínio próprio, ali o perdão. Do domínio próprio, assim como Cristo me perdoou, eu perdoo essa pessoa também, independente do que ela fez. Mas eu perdoo porque Cristo me perdoou. Sim. Então, sabe, é assim que vai gerando isso. A transformação, a metanoia dentro de nós. Bem, isso mesmo. E nos transformamos cada dia mais parecidos com Cristo. É isso aí. Vivendo novidade de vida todos os dias.
Isso é E às vezes maravilhoso. você vai parar e para pensar, nossa, mas eu agi tão diferente nessa Aham. circunstância. É isso Nem aí. parece eu. E glória a Deus por isso. É bem isso mesmo, porque está agindo. Porque Tá eu acontecendo. dei espaço para ele Uhum. gerar os frutos dentro de mim. É que a sua carne vai ficar perplexa pela atitude Sim, do Espírito. nós ficamos constrangidos. É isso aí. É A isso nossa aí. reação é ficar constrangido. Nossa, mas eu não era assim. O que está acontecendo comigo? É os frutos. O fruto. É o fruto em movimento. É o fruto gerando o que ele tem que gerar dentro de mim. É a Exatamente. transformação de caráter. Por isso que a gente fala que esse poder, né, o Espírito Santo, na sua pureza, na sua integridade, não é parado, né? Não. Sempre está em movimento. Sempre em movimento. Bem, isso mesmo. Poxa, que bacana. Que Gostoso falar maravilhoso, dele, né? né? Dá uma clareza, né? Dá Uma leveza. uma falar. leveza, assim, é incrível falar, Não né? é um mistério. Não é. É gostoso. É só estar disponível. Porque o Espírito é prática, É né? prática. É ele na prática. É isso mesmo. É ele na prática. É Nós não incrível. precisamos nos esforçar para buscá-lo. É isso aí. Está aqui, está disponível. É como se uma mesa estivesse disponível. Tome, é teu. Bem, isso aí. Posso agir? Ele é muito educado. Sim, é bem isso mesmo. É que a gente pensa, né, que quando a gente, tamanho poder, ele vai chegar quebrando tudo, ele vai chegar tacando os pés na porta do teu coração. Cara, ele... Pelo contrário, ele é doce. É exatamente. Doce e humilde, assim como Jesus. Isso, né, a religião traz, né? Que Deus é um Deus bravo, que ele é um Deus que fica furioso, né? Castiga, né? Então, Isso era na lei. na tá, lei. gente? Essa é a visão da religião, na verdade, Nós né? não vivemos mais um evangelho mix. Exatamente. Nós vivemos a dispensação da graça. Então, Exatamente. esse Deus, ele realmente existiu lá na velha aliança. Exatamente. Mas a lei veio para evidenciar o pecado. O pecado já existia desde Adão. Certo? Só que ele não era nomeado, vamos supor assim. As pessoas cometiam pecado sem saber que estavam cometendo. Aí veio a lei para dizer assim, ó, isso aqui é pecado. Não faça, não cobice, isso é pecado. Só que a lei veio para dizer o quanto o homem é limitado e o quanto ele não conseguiria Sim. ser totalmente 100% santo. Exato. Bem isso mesmo. Aí veio aquele cordeiro maravilhoso, Isso. Jesus Cristo, que disse assim, eu vou cumprir a lei. Bem isso mesmo. E ele cumpriu a lei nele. Exatamente. E o Espírito Santo só veio depois que ele foi aceito lá em cima. Quem? O nosso sacrifício perfeito de Jesus. O nosso sumo sacerdote. Que hoje isso aí. ele é o nosso sumo sacerdote. Daí ele voltou à terra e diante dos discípulos ele soprou o Espírito Santo. Quer dizer, a partir dali é que nós vivemos hoje. E é isso aí. Essa novidade de vida. Não dando foco ao pecado, mas na nova vida que Cristo conquistou para nós. E o melhor, né, Lu? É o mesmo, né? É o mesmo Espírito, né? É o mesmo Espírito. Porque as pessoas quando falam assim, foi lá na época de Jesus. Colocam a barreira enorme, né? Um precipício. Foi lá, gente, é o mesmo Espírito que habita. Agora é o está mesmo. vivo, vivíssimo. Não mudou em nada. É o Não. mesmo Espírito que habita em nós. É o mesmo que habitou lá atrás. Exatamente. Né? Isso é incrível, né, Lu? É maravilhoso. Meu Deus, a gente podia ficar aqui Nossa, falando do fruto do Espírito muito e muito tempo, mas eu espero que você aí de casa tenha compreendido. se mais tiver uma... dúvida também pode deixar no chat, né, Gui? Exatamente. Mais uma vez é interessante, volte no painel do dia 11, escute novamente, né, o Conhecendo o Espírito Santo, né, porque muita coisa que foi falado hoje vai fazer mais sentido se você assistir o painel de semana passada, como se fosse uma parte 2, né, como se fosse uma continuação, porque não tem como a gente falar do fruto Não. sem conhecer primeiro. Não Então dá. a gente primeiro precisa conhecer o Espírito Santo. A gente, né, colocou ali em palavras, né, o Espírito Santo, o conhecimento do Espírito Santo, para hoje, então, nessa terça-feira, a gente comentar sobre o fruto, né? Então, eu espero que tenha feito sentido na sua vida, né? Que você venha aí tratar, que você venha continuar, né, aflorando, potencializando isso dentro de você.
Tá bom, querido? Que você tenha aí um excelente final de terça-feira, né? Que você tenha uma semana, um resto de semana abençoado. Lu, obrigado pela tua presença, Imagina, né? mano, é tão bom falar do tão bom, Espírito né? Santo, né? Que a gente venha se encontrar mais vezes aqui no nosso bate-papo. Então, que Deus te abençoe e até o próximo painel. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.